Olá, que tudo esteja bem com você. Nesta aula, vamos resolver uma questão sobre o volume de um prisma reto. Um carpinteiro produz peças de madeira maciça em forma de prisma reto. As peças fabricadas não são necessariamente iguais, pois as bases, ainda que sejam sempre quadradas, têm áreas que podem variar de 16 centímetros quadrados a 484 centímetros quadrados. Sejam x, x e 24 menos x, respectivamente, as medidas em centímetro das arestas da base quadrada e da altura desses prismas. Nessas condições, a peça de maior volume que o carpinteiro consegue produzir tem: as peças são prismas retos de bases quadradas. Um prisma é reto quando as arestas laterais formam 90 graus com a base. As dimensões das peças fabricadas são x, x e 24 menos x, ou seja, as peças sempre vão ter base quadrada e a altura é dada por 24 menos x. As peças fabricadas não são necessariamente iguais porque as bases, que são sempre quadradas, têm áreas que variam de 16 centímetros quadrados a 484 centímetros quadrados. E queremos saber, então, a peça de maior volume, considerando que a área da base varia de 16 centímetros quadrados até 484 centímetros quadrados. De forma genérica, o volume de cada peça é dado em função da medida do lado. Quando a medida do lado varia, varia também a área da base. Então, o volume é igual a área da base vezes a altura, h. Esta é a altura h. A área da base é a área de um quadrado. A área do quadrado é dada pela medida de um lado vezes a medida do outro lado, x vezes x, que é igual a x ao quadrado. O volume de cada peça é dado por área da base, que é x ao quadrado, vezes a altura, que é igual a 24 menos x. Desenvolvendo este produto, temos que o volume é igual a x ao quadrado vezes menos x, que é menos x ao cubo, e x ao quadrado vezes 24, que é mais 24x ao quadrado. Precisamos, então, encontrar o ponto de máximo desta função. Vamos primeiro fazer um esboço desta função. Para encontrar as três raízes desta função, uma vez que o maior expoente é 3, igualamos Vx a zero e vamos ficar com menos x ao cubo mais 24x ao quadrado igual a zero. X ao quadrado é fator comum a estes dois termos. Colocando x ao quadrado em evidência, temos menos x mais 24 igual a zero. X ao quadrado menos x é igual a menos x ao cubo, e x ao quadrado vezes 24 é 24x ao quadrado. X ao quadrado tem que ser igual a zero, ou menos x mais 24 tem que ser igual a zero. x1 é igual a x2, que é igual a zero, e nesta equação encontramos x igual a 24. Vamos fazer o esboço desta função, mas antes vamos deixar o domínio em função da medida de x, ou seja, o lado do quadrado. Quando a área do quadrado for igual a 16, temos que o valor de x é igual a 4, uma vez que a área, como já vimos, é dada pela medida de um lado vezes a medida do outro lado, e consideramos apenas a parte positiva, uma vez que x representa a medida de comprimento. E quando a área for igual a 484 centímetros quadrados, temos que o valor de x é igual à raiz quadrada de 484.
A raiz quadrada de 484 é igual a 22. Então, x varia de 4 centímetros a 22 centímetros. Quando o valor do lado do quadrado, que é a base de cada peça, varia de 4 até 22, temos que o volume total aumenta até chegar em x igual a 16. Temos que o maior volume é igual a 2048. Verificamos que a partir de 2048, o valor do volume vai diminuindo, subentendendo que a partir de 22, que é o máximo valor do nosso intervalo, x continua decrescendo cada vez mais. O esboço do gráfico fica assim. Neste intervalo que vai de 4 mais ou menos até 22, temos um ponto de máximo. E esse ponto de máximo se dá quando x for igual a 16, conforme vimos aqui. Completando este esboço, quando x for igual a 16, temos que o valor de y, que é o volume em função de x, é igual a 2048. Neste intervalo de 4 até 22, não existe um outro ponto de máximo. Então, fica garantido que, quando o lado do quadrado for 16, temos o volume máximo, que é igual a 2048. Agora, vamos resolver esta questão de uma forma mais simples, aplicando a derivada. Vamos verificar se neste ponto temos que a inclinação da reta tangente é igual a zero. Porque se for zero, temos um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Estas retas em verde têm inclinação igual a zero. Ou temos ponto de máximo ou temos ponto de mínimo. E neste intervalo que vai de 0 a 22, temos que ter um ponto de máximo. Neste ponto de máximo, a derivada, que é a inclinação da reta tangente, é igual a zero. Então, nós vamos derivar esta função e igualar a zero. Quando igualamos a zero, vamos encontrar o valor de x, que dá volume máximo. Derivando esta função, temos 3 está como expoente, passa como produto e tiramos 1. 3 menos 1, 2. 2 passa como produto, 2 vezes 24 é igual a 48 e tiramos uma unidade do expoente, ficando x. Vamos então encontrar os pontos críticos desta função, ou seja, os valores de x para quando a derivada for igual a zero. Zerando a derivada, temos menos 3x ao quadrado mais 48x igual a zero. X é fator comum, colocamos em evidência e ficamos com menos 3x mais 48 igual a zero. X vezes menos 3x, menos 3x ao quadrado. X vezes 48, 48x. Para que este produto seja zero, este fator deve ser zero, ou este fator, menos 3x mais 48, tem que ser igual a zero. Temos então x1 igual a zero e menos 3x mais 48 também pode ser zero. Menos 3x igual a menos 48, passando 48 para o segundo membro, multiplicando os dois membros desta equação por menos 1, temos que 3x é igual a 48. Dividindo os dois membros por 3, ou fazendo 48 dividido por 3, x é igual a 16. O valor de x não pode ser zero, uma vez que x representa a medida do lado do quadrado da base do prisma reto. Medida zero significa que não tem medida. O maior valor possível da medida do lado do quadrado da base do prisma tem que ser igual a 16 centímetros. Substituindo 16 nesta primeira expressão, temos v em função de 16 é igual a menos 16 ao cubo mais 24 vezes 16 ao quadrado. O volume vai ser igual a menos 16 ao cubo, menos 4.096,
mais 24 vezes 256, que é igual a menos 4.096 mais 6.144. V para quando x for igual a 16, que é igual a 2.048 centímetros cúbicos. Para completar ainda esta questão, teríamos que fazer limite da expressão que representa o volume, mais 24 aqui, x ao quadrado, quando x tende a 4. E isso vai dar um resultado igual a 320, conforme já tínhamos visto aqui na tabela. Quando x é igual a 4, temos que o volume é 320. E o outro limite é quando x tende a 22, que é a outra extremidade, 22. Quando x tende a 22, o volume é igual a 968. Verificamos que neste intervalo entre 4 e 22, temos apenas um ponto de máximo, uma vez que quando derivamos esta função v de x, encontramos dois pontos críticos, dois pontos onde a derivada é igual a zero. Então, neste intervalo de 4 até 22, temos um ponto de máximo para quando x, que é um dos pontos críticos, é igual a 16. Se fizéssemos o limite para x tendendo a zero e x tendendo a 24, ou seja, no intervalo que vai de 0 até 24, temos que v de x seria igual a zero. X igual a zero, zero é vx. E x igual a 24, fica menos 24 ao cubo, mais 24 ao cubo, 24 vezes 24 ao quadrado, zerando v de x. Neste intervalo, temos um ponto de máximo. A resposta, então, é o item D, conforme já tínhamos verificado.